Shabbat Shalom Lekulam, Haverim, Shabbat Shalom a todos amigos. Ahar, Tzoram, Tovim, Lekulam. Boa tarde a todos amigos. Baruch Hashem. Vamos iniciar agora o nosso estudo aprofundado da Parashá da semana. Parashá Mechut Barot, uma Parashá, uma porção da Torá dupla. Quero convidar a todos vocês a abrirem comigo em Sefer Vaikra, livro de Levítico. Livro de versículo 27, ok? Do capítulo 16, versículo 1, até o capítulo 20, versículo 27. Essa será toda a nossa porção a ser estudada, ok? Baruch Hashem. Vamos começar pela primeira parte, ok? Que é Aharei. Por que o nome da primeira parte da parasha de hoje chama-se Aharei? Aharei quer dizer depois, da raiz Ahar, conforme consta no versículo inicial da nossa parashá. Deus falou a Moshe depois da morte dos filhos de Aharon. O Eterno falou, se referiu a Moshe sobre a morte dos filhos de Aharon, de Arão, o irmão de Moshe Rabbeinu, o irmão de Moisés, quando eles se aproximaram diante do Eterno e morreram. O pensamento racídico, o pensamento do movimento judaico-europeu, do leste europeu, explica que os filhos de Aharon não morreram por causa de porque eles eram maus e transgrediram a vontade do Eterno. Ao contrário, eles eram indivíduos íntegros e quiseram se aproximar de Deus. Mas esse anseio tornou-se tão forte que alcançou um ponto no qual eles não mais desejavam continuar uma existência corporal normal. Situação em que a pessoa se sente distante do seu Criador e eles simplesmente falecem. Assim, o versículo de fato descreve a causa de suas mortes. Abre aspas. Eles se aproximaram diante de Deus e, portanto, morreram. À primeira vista, poderia parecer que o anseio de Nadav e Abihu, conhecidos como em português de Nadab e Abiú em português, de se aproximar de Deus, estivesse mal direcionado, pois é claro que Deus não quer que morramos por amor a Ele. Na verdade, porém, o desejo de Nadav e Abiú de se aproximar mais de Deus e deixar a sua existência corporal é extremamente apropriado, de uma forma temporária. A falta deles estava em sua inabilidade de redirecionar suas energias de volta a uma vida cotidiana normal. Depois de um período de elevado despertar espiritual, em outras palavras, se não existe um momento na vida da pessoa em que ela simplesmente deseja deixar os confins de sua existência corpórea e se deixar aproximar de seu Criador, então falta a essa pessoa a sensibilidade espiritual. Então, até esse ponto, a nossa introdução de hoje se refere ao ponto e aos momentos em que nós, Bahrim, eleitos do Eterno, filhos e filhas do Eterno, servos e servos, começamos a projetar a nossa imaginação, os nossos desejos sobre um futuro próximo, sobre aqueles momentos em que nós ansiamos tanto em vivermos na presença do Eterno que não vemos mais sentido no mundo terreno. Então existem momentos apropriados para esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento. Quando nós levamos uma vida de serviço ao Eterno e a gente começa a pensar, poxa, isso poderia ser de uma forma mais intensa. Eu poderia estar servindo ao Eterno de forma mais intensa se o meu nível espiritual fosse maior. E esse nível fosse maior ao ponto que eu não tivesse ocupações ou preocupações terrenas. Ter esse sentimento não é ruim. Possuir esse desejo não é ruim. Ele é bastante louvável, mas da forma correta e adequada segundo a Torá. E é sobre isso que nós estamos estudando. Mas, por outro lado, quando ela tem esses sentimentos, deve eventualmente compreender que Deus a colocou nesse mundo com um propósito que necessita que sua alma permaneça em seu corpo. Então, nós devemos ter a nossa mente, os nossos anseios, os nossos desejos, toda a nossa perspectiva em relação ao Eterno, aos mundos superiores, sempre em mente. O nosso anseio, a nossa elevação, sempre em mente, sempre diante de nós. Ao mesmo tempo que fazendo da cintura para baixo, vamos dizer assim, uma espécie de âncora, nos ligando às questões concretas deste mundo, do Olam Hazé. Então, se nós fôssemos colocar a nossa imagem, projetar a nossa imagem diante de nós, da cintura para cima, simbolizaria os nossos anseios mais sublimes, mais elevados.
e da cintura para baixo os nossos desejos mais materiais, mais concretos, mais terrenos. Por isso os nossos sábios nos dizem manter a cabeça, a mente sempre elevada, buscando ao alto, mas com os pés sempre fincados no chão, no solo. Ou seja, nós devemos unir essas duas atrações, essas duas forças, a que anseia subir e a que anseia estar no solo, fazendo com que os nossos anseios espirituais estejam num perfeito casamento com os anseios terrenos, transformando a espiritualidade em meio à vida terreno, em meio à vida concreta, material. Nós devemos sempre estar com esses dois polos em perfeita unidade. Assim, a intensa espiritualidade de Nadav e Avihu era, de fato, uma coisa boa da qual todos nós devemos aprender. O fato de eles terem falhado em canalizar o seu amor por Deus com os pés na terra foi realmente um erro. Mas isso não significa que nós não possamos aprender de suas qualidades positivas. E é precisamente por isso que a Parashá, a porção da Torá de hoje, é chamada de Aharei, ou seja, depois. Pois Nadav e Avihu, Nadab e Abiú em português, foram os primeiros indivíduos registrados na Torá a demonstrar um intenso anseio espiritual, o qual deixou um novo precedente para todo o povo de Israel acerca dos níveis de ligação emocional com Deus que podem ser alcançados. Assim, depois da morte, ou seja, Hareimot, dos filhos de Aharon, Bnei Aharon, o povo de Israel entrou em uma nova era em que padrões mais altos de espiritualidade haviam sido estabelecidos. Então é possível que nós nos elevemos extremamente na presença do Eterno. Nós conhecemos diversas pessoas depois da era que nós chamamos modernidade, depois da era industrial, pessoas que se elevaram de uma forma extremamente especial. Nós conhecemos a história de Baba Sali, a história do grande rabino cabalista Yitzhak Kaduri, que revelou muitas coisas importantes sobre a identidade do Mashiach. Nós também temos o Rebbe de Lubavitch, dentre outros grandes rabinos que se elevaram de uma forma muito intensa na presença do Eterno na modernidade. Não só nos tempos antigos, mas durante toda a nossa era da modernidade, ainda é possível que pessoas possam se elevar de uma forma especial na presença do Eterno, exercendo funções extremamente importantes no seio da comunidade de Israel, do povo de Israel, ou na comunidade de Yehudá, na casa de Judá. Ok? Mas para isso é necessário que cada indivíduo conheça o seu perfil, o seu mazal, a sua missão, as suas necessidades diante do Eterno. É necessário que tal pessoa que anseia tal objetivo tão nobre, conhecendo-se primeiro através de um conhecimento interior, através da Torá, buscando a resposta não em si mesmo, mas na Torá, é absolutamente normal e possível que uma pessoa se eleve bastante na presença do Eterno, mas não no sentido competitivo, se comparando à vida de outras pessoas, mas realmente buscando exercer a sua missão, a seu mazal, aqui no Olam Hazé, no mundo presente. Baruch Hashem. Essa é a introdução, baseada em Sichat Shabbat Parashá Aharei Kedoshim, desenvolvida no ano 5750, cerca de 30 anos atrás, uma vez que estamos no ano 5780. Baruch Hashem. Vamos agora para a introdução da segunda parte da Parashá, que se encontra em Sefer Vaikra, livro de Levítico, capítulo 19, versículo 1 em diante. A Parashá nomina-se Kedoshim. E por que a Parashá, a segunda parte da nossa Parashá de hoje, do nosso estudo de hoje, chama-se Kedoshim? A qualidade singular da Parashá Kedoshim, a Parashá segunda parte, é que ela foi dita diretamente por Moshe ao povo. Diferente das demais leis da Torá, da instrução divina que foram ensinadas primeiramente a Arão e ao Zequenim, aos anciãos, como o Rashid, abençoado da memória, um dos maiores investigadores da Torá, escreve no começo da Parashá, essa Parashá foi dita à congregação de Israel reunida, porque a maioria dos ensinamentos básicos da Torá depende dela. A primeira coisa que foi dita pelo povo ao povo de Israel, depois deles serem reunidos foi, abre aspas, vocês devem ser santos porque eu, o Eterno, seu Deus, sou santo. Foi isso que o Eterno se referiu a nós, que ele nos ordenou. Entretanto, nós poderíamos ter pensado que, ao se dirigir ao público sobre os ensinamentos básicos da Torá, da instrução divina, da lei,
A primeira coisa a fazer seria advertir as pessoas sobre o cumprimento das mitzvot, dos mandamentos, e as sérias consequências decorrentes da inobservância delas. E só então seria apropriado enfatizar o lado positivo das mitzvot, como o grande legado que o povo de Israel tinha em receber essas leis. Moshe teria seguido, assim, a sucessão do versículo, abre aspas, afastem-se do mal e façam o bem, conforme Tehillim, Salmos, capítulo 34, versículo 16. Porém, na realidade, Moshe fez exatamente o oposto. Primeiro, ele enfatizou os aspectos positivos de ser israelita e observar as mitzvot, observar os mandamentos. Vocês devem ser santos porque eu, o Eterno, seu Deus, sou santo. Ou seja, sou separado. O que significa que a santidade de um israelita está conectada à sua santidade, à santidade do próprio Deus. E só depois dessa introdução positiva, ele começou a salientar a seriedade das mitzvot e etc. Daí aprendemos que sempre devemos nos aproximar de outro israelita com cordialidade, amizade e boas palavras. A experiência mostra que intimidar as pessoas com o medo da retribuição divina e as profecias de destruição simplesmente não é tão efetivo quanto ter uma abordagem positiva que atrai as pessoas para a Torá observante, ao invés de afastá-las. Deus não permita Chas v'Shalom. E embora o versículo pareça sugerir que o negativo deva vir primeiro, afaste-se do mal e façam o bem, não obstante, não podemos interpretar o versículo assim: para se afastar do mal, simplesmente façam bem, e o mal cuidará de si mesmo. Esse comentário está baseado em Sichat Shabbat Parashá, Acharon Kedushim, que foi desenvolvido no ano 5748. Baruch Hashem. Vamos agora às profundidades cruciais para a compreensão dessas duas parashot que são lidas nos anos regulares, como neste ano de 5780, são lidas juntas. Baruch Hashem. Vamos começar sobre a história de Nadav e Abihu. Aliás, a primeira parte da parashá se refere a eles, quando diz: Deus falou a Moshe, depois da morte dos dois filhos de Aharon. Então a parashá começa salientando o episódio triste e trágico da morte dos filhos de Aharon, Nadav e Abihu. Quem são Nadav e Abihu? Conforme em português chama-se Nadab e Abiú. Vamos ao primeiro filho. Nadav significa doador ou generoso. Nadav. Do verbo hebraico nadov, que significa doar, regalar, presentear. Abiú significa ele, se referindo ao Eterno, é meu pai. Abiú são o prefixo av, que é pai, mais o sufixo pronominal de ani, que é tipificado aí pela letra yud, fazendo avi, meu pai, e o final hu, que é ele em hebraico. Então, meu pai é ele, uma espécie de substituição para que nós não venhamos a pronunciar o tetragrama sagrado, as letras, o nome sagrado, o nome inefável. Então, costuma-se dizer hu, ok? Por exemplo, nós temos a expressão famosa Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele. Então, esse ele é referindo-se a Hashem, ao eterno bendito seja ele, ok? Vamos à primeira referência sobre a história de Nadav e Abihu. Nós vamos hoje desempenhar um grande estudo, um grande esforço para a compreensão no núcleo, no ponto crucial da parashá de hoje, que é dupla. Quero convidar a todos a abrirem comigo em Sefer Shemot, livro do Êxodo, capítulo 6, versículo 23. Aharon casou-se com Elisheva, filha de Aminadav, irmã de Nachshon, e ela deu à luz a Nadav, Abihu, Eleazar e Itamar. Então, essa é a genealogia de Aharon. Então, se você tinha curiosidade para saber quem era a esposa de Aharon, está aqui, ó. Versículo 23. Aharon casou-se com Elisheva. Elisheva era a esposa de Aharon. Então nós temos a primeira referência dos filhos de Aharon, dos filhos de Arão. Os dois primeiros filhos dele eram Nadav, o generoso, e Abihu, meu pai é ele. Esse era o segundo filho. Os dois primeiros filhos de Aharon. Mas ele tinha mais dois, que eram Eleazar e Itamar. Eleazar e Itamar. Lázaro e Itamar. Baruch Hashem.
É importante salientarmos sobre o perfil de Nadav e Avihu para que nós possamos de fato compreender no texto sagrado, no primeiro sentido de interpretação da Torá, o Pshat, sentido literal, qual era o perfil, quais eram as características, o temperamento de Nadav e Avihu. Como eles eram? Nadav e Avihu testemunharam a glória de Hashem no monte Sinai. Quando Moshe Rabbeinu subiu ao monte para conectar-se com Hashem de uma forma profunda, lá estavam Nadav e Avihu testemunhando a majestade divina, a Shekhinah. Vamos abrir em Sefer Shemot, livro do Êxodo, capítulo 24, versículo 1 a 11. Disse Moshe: subam a Adonai, você, Aaron, Nadav, Avihu e os 70 dos líderes de Israel. Então subiram junto com Moshe, Aaron, Nadav e Avihu, os dois irmãos, e os 70 líderes de Israel. Os 70 líderes, os 70 Zequinim. Prostem-se à distância, enquanto Moshe se aproxima sozinho de Hashem. Os outros não deverão se aproximar, e o povo não o deverá acompanhar. Moshe foi e contou ao povo tudo o que Hashem dissera, incluindo todas as regras. O povo respondeu com uma só voz: obedeceremos cada palavra dita por Hashem. Então, quem ficou mais próximo de Hashem, exceto Moshe Rabbeinu, os que estiveram mais próximo do monte foram Nadav e Avihu e os 70 Zequinim, os 70 anciãos. Então, Nadav e Avihu, eles tinham uma grande proximidade com Moshe, eles estavam aprendendo diretamente com Moshe Rabbeinu e testemunhando certas experiências que Moshe compartilhou. Então, eles eram privilegiados. Então, o povo obedeceu cada palavra dita pelo Eterno. Moshe escreveu todas as regras de Hashem, levantou-se de manhã cedo para construir um altar na base da montanha e levantou 12 grandes pedras para representarem as 12 tribos de Israel. Ele enviou os jovens do povo de Israel para apresentarem ofertas queimadas, sacrificarem bois, ofertas de Shelamim, ofertas de pazes ao Eterno. Moshe pegou metade do sangue, colocou em bacias, outra metade em sangue, e ele aspergiu na direção do altar que ele tinha elevado, com as 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Então ele pegou o livro da aliança e o leu, de forma que todo o povo ouvisse. E eles responderam: tudo que Hashem falou, faremos e obedeceremos. Moshe pegou o sangue e aspergiu sobre o povo e disse: esse é o sangue da aliança que o Eterno fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moshe, Aaron, Nadav e Avihu. Nadav e Avihu. E 70 dos líderes subiram, e eles viram o Eterno de Israel. Então eles viram a Shekhinah, a presença divina. Claro, o Eterno não tem braço, não tem perna, não tem cabeça, o Eterno é incorpóreo. E jamais o Eterno vai demonstrar a sua virtude, da sua essência para um ser humano, para a criação, ok? Porque isso é impossível. Nada pode resistir à majestade divina. Então, uma centelha divina foi demonstrada de uma forma copiosa diante de Moshe Rabbeinu, Aaron, Nadav e Avihu e os 70 Zequinim, 70 anciãos. Então, o que ocorreu nesse episódio maravilhoso? Eles viram a glória do Eterno. Sob seus pés estava algo semelhante a um pavimento de pedra de safira. Então, há 3 parashot passadas, nós estudamos justamente isso, que na tenda de Moshe Rabbeinu existia uma mina de safira. E aonde isso está baseado? Em que trecho da Torá isso pode possibilitar essa compreensão que na tenda de Moshe havia uma mina de safira? Surgiu uma mina da pedra de safira. Isso está aqui, ó. Capítulo 24, versículo 9, versículo 10, aliás. Eles viram a majestade do Eterno sob seus pés, estava algo semelhante a um pavimento de pedra de safira, tão brilhante quanto o próprio céu. Olha só que maravilha. Ele não estendeu a mão contra esses notáveis de Israel. Ao contrário, eles viram a majestade divina, mesmo enquanto comiam e bebiam. Então, guardem isso na cabeça. Eles viram a majestade divina. O Eterno não estendeu a mão contra eles no momento que eles viram a Shekhinah. E eles estavam comendo e bebendo. Esses são os elementos que vocês devem ter sempre em mente durante toda a parashá, todo o estudo de hoje. Ter essas informações em mente, porque nós vamos voltar a essas informações aqui. Vamos abrir agora em Levítico, capítulo 10, versículo 1 ao 11. Nós vamos agora dar um terceiro passo nessa ala de interpretação textual no primeiro nível, nível literal. Nós estamos dando agora
mais um passo, é o terceiro passo para a compreensão de quem eram Nadav e Abihu e o que aconteceu com eles, para que o texto da Torá, da Parashá Aharemot, ou seja, depois da morte, tenha iniciado justamente com Nadav e Abihu, relembrando, trazendo à memória esse triste episódio. E nós vamos entender por que ele foi triste. Sefer Vaikra, livro de Levítico, capítulo 10, versículo 1 a 11. No entanto, Nadav e Abihu, filhos de Aharon, pegando cada um seu incensário, acenderam-lhe fogo, colocando incenso nele, e ofereceram um fogo não autorizado. Na Torá está escrito Esh Zará, fogo estranho, diante do Eterno, algo que ele não lhes ordenara fazer. Por causa disso, saiu um fogo, um Esh, da presença do Eterno, e os consumiu, para que morressem na presença de Hashem. Moshe disse a Aaron, isso é o que o Eterno disse: eu serei consagrado, serei separado, santificado, por meio de quem está perto de mim, próximo de mim, e serei glorificado na presença de todo o povo. Aaron ficou em silêncio. Moshe chamou Mishael e Elisafan, filhos de Uziel, tio de Aaron, e lhes disse: venham aqui e levem seus primos da frente do santuário ao lugar fora do acampamento. E eles se aproximaram e os levaram com suas túnicas para fora do acampamento, como Moshe lhes ordenara. Então Moshe falou a Aaron e aos filhos de Elazar e Itamar, aos seus filhos: não desgrenhem o cabelo, nem rasguem as roupas em sinal de luto, para que não morram e para que o Eterno não se ire com toda a comunidade. Em vez disso, que seus parentes, toda a casa de Israel, pranteiem por causa da destruição trazida por Adonai com esse fogo. Além disso, não saiam da entrada da tenda do encontro, ou vocês morrerão, pois o óleo da unção do Eterno está sobre vocês. Então, da parte de todos aqueles que estavam envolvidos no serviço divino, na Avodá, eles não podiam sair da entrada da tenda da reunião. Então eles deveriam se manter ali, dentro daquela situação, dentro daquele contexto, e não prantear por Nadav e Abihu. E existem leis, existem mitzvot, existem mandamentos acerca de alguém que toca num corpo morto. Na verdade, o povo de Israel, toda a congregação, deveria prantear pelos filhos de Aaron, pelos filhos de Arão, Nadav e Abihu. Ok? Então esse é o episódio que Nadav e Abihu morreram. E essas são as causas pelas quais Nadav e Abihu morreram, os filhos de Aaron, os filhos de Arão. E é por isso que os nomes dos dois estão como sujeito da oração, logo no princípio da Parashá de hoje, da nossa porção da Torá de hoje, Aharemot, depois da morte. Então a Torá está dizendo, depois da morte de Nadav e Abihu, nós vamos compreender agora de uma forma mais profunda por que Nadav e Abihu morreram. Eles eram filhos de Aaron, eles eram filhos do Kohen Hagadol, eles testemunharam a Shekhinah divina, a presença divina, eles testemunharam a Kavod, a honra, o peso do Hod, da glória divina. Eles estavam sempre próximos de tudo aquilo que era santificado, de tudo aquilo que era puro. Por que Nadav e Abihu vieram a falecer? Porque o incenso que eles apresentaram diante do Eterno foi denominado pelo próprio Eterno um Esh Zará, um fogo estranho. Por que aquele incenso que foi chamado de Esh Zará, fogo estranho, não estava autorizado diante de Hashem? E por que, além disso, o Eterno não os perdoou naquele momento e fulminou, ceifou a vida desses dois grandes filhos de Aaron, desses dois grandes sacerdotes de Am Israel, do povo de Israel? Nós vamos compreender isso. Baruch Hashem. Vamos lá. O próximo detalhe muito importante que nós devemos compreender e aprender hoje é que Nadav e Abihu, eles sempre, além de estarem próximos de tudo aquilo que era Kiddushá, tudo aquilo que era relativo à santidade, demonstra que eles eram pessoas que ansiavam muito pela majestade divina. Eles estavam justamente vivenciando, respirando, transpirando todo aquele sentimento maravilhoso que nós
estudamos na introdução da nossa paraxá de hoje, quando uma pessoa almeja com todas as suas forças, entende que a sua existência não significa outra coisa a não ser a servir Hashem. Então eles ansiavam, eles tinham ansiedade por isso. Eles almejavam isso. Eles planejavam, essa era a grande meta de Nadav e Abihu, viverem a majestade divina de uma forma profunda. E nós vamos observar um detalhe muito importante sobre isso. Em Shemot, livro do Êxodo, capítulo 24, do versículo 1, subam ao Eterno, ou seja, se elevem. Você, Aaron, Nadav e Abihu. Eles sempre demonstraram essa ansiedade de estarem próximos do Eterno. E essa possibilidade sempre foi dada para os dois. Ao contrário de Eleazar e Itamar, os outros dois sacerdotes que não estavam nesse episódio. Os nossos sábios ensinam que ao invés de se curvarem, de longe eles levantaram e olharam a Shekhinah, conforme diz o texto, aqui do versículo 9 ao 11. Percebam, duplique agora a atenção de vocês. Versículo 9. Moshe, Aaron, Nadav e Abihu e os 70 líderes subiram ao monte. E eles viram a majestade do Eterno. Sob seus pés estava algo semelhante a um pavimento de pedra de safira. Algo extremamente terrível de se contemplar, de se vivenciar. Tão brilhante quanto o próprio céu. Ele não estendeu a mão contra esses notáveis de Israel. Então, no momento que eles testemunharam aquela maravilha, que eles olharam para os pés deles, eles viram o solo onde eles estavam pisando tão brilhante, tão azul quanto o céu. É como se eles estivessem olhando uma imagem refletida do céu no chão. Algo maravilhoso, extraordinário. A reação padrão em todos os momentos que as maravilhas do Eterno ocorriam dessa forma, contemplativa, em massa, era que as pessoas curvassem as suas cabeças, colocassem sua face no chão, de tamanho temor. Porém, entretanto, o perfil de Nadav e Abihu sempre foram buscar uma oportunidade de contemplarem a majestade divina. Eles sempre foram pessoas demarcadas por esse tipo de comportamento, de não verem meios e fundos para estarem mais próximos do Eterno. Então, quando eles vivenciaram aquela visão maravilhosa do céu, refletia justamente o céu, como se estivessem pisando no céu, eles abriram os olhos e ao invés de se curvarem, eles levantaram do chão. O texto diz, ele não estendeu a mão contra esses notáveis. Ao contrário, eles viram o Hod, eles viram a glória divina. Então, eles não seguiram o comportamento padrão de quando algo extraordinário ocorre. Devido a tremendo norá, medo, terrificação, o impulso comum das pessoas é cobrir os seus rostos. Eles olharam, eles levantaram para observar a Shekhinah, a presença divina. Eles viram, mesmo enquanto comiam e bebiam. Vamos abrir agora Sefer Shemot, o mesmo livro, Êxodo, capítulo 40, versículo 35. Moshe era incapaz de entrar na tenda do encontro. Ou seja, mesmo Moshe Rabbeinu não era capaz de entrar na tenda do encontro, pois a nuvem, a Shekhinah, permanecia sobre ela. E a glória do Eterno, a kavod, do peso, Hod, a majestade do Eterno, estava pairando sobre a tenda do encontro. E a glória de Hashem preenchia o Mishkan, o tabernáculo. Então, esse era o padrão. Por que isso não ocorreu com Nadav e Abihu? Porque mesmo observando o tamanho e a glória, Nadav e Abihu se levantaram e comeram e beberam na presença do Eterno. Devido a essa ansiedade, devido a esse comportamento deles, de não verem meio e fundos para observarem, para se aproximarem de uma forma mais profunda da majestade divina. O desejo de Nadav e Abihu sempre foi de se elevarem de uma forma extraordinária na presença de Hashem. Por isso, esses comportamentos. Vamos prosseguindo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Vamos também para Levítico capítulo 9, Sefer Vaikra, Levítico capítulo 9, 9 e 24. Saiu um fogo, saiu um esh da presença de Hashem e consumiu a oferta queimada e a gordura sobre o altar. Quando o povo viu isso, gritou e prostrou-se com o rosto
em terra. Então, mais uma vez, nós temos mais uma referência comportamental. É muito importante salientarmos essas informações. Nadav e Abihu não procediam com o comportamento padrão de todas as vezes que a glória do Eterno manifestava-se. Então, nesse momento, ao invés de cobrirem seus rostos extremamente melindrosos, eles se levantavam e observavam a majestade divina. Nem mesmo Moshe Rabbeinu ousava em fazer algo parecido, algo semelhante. Enquanto pessoas ficavam com medo, ou gritavam de medo diante da presença divina e desfaleciam, Nadav e Abihu levantavam suas cabeças para observar. Então, era uma espécie de desafio. Era um comportamento, entre aspas, desafiador. Ou seja, por mais que fosse terrificante uma aparição da majestade divina, Nadav e Abihu levantavam seus rostos para observar a majestade divina. Ou seja, isso significava, observar a majestade divina significava estar de uma forma mais próxima do Eterno. Claro até aqui? Vamos prosseguir. No mesmo livro de Levítico, capítulo 16, versículo 2, Levítico, capítulo 16, versículo 2, temos a seguinte informação. O Eterno disse a Moshe: fale ao seu irmão Arão que não venha a qualquer momento ao lugar sagrado, além da cortina, diante da cobertura da arca, que jaz acima dela, para que não morra, pois eu apareci na nuvem sobre a cobertura da arca. Então, existiam mitzvot, regras, para que Aharon, que era o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, não entrasse, não se apresentasse na presença divina no Kodesh HaKadoshim, no Santo dos Santos. Mesmo Aharon, que era o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, não poderia visitar a todo e qualquer momento o Kodesh HaKadoshim, o Santo dos Santos, apenas uma vez por ano. Aharon, o Kohen Hagadol, Arão, o sumo sacerdote, apenas uma vez no ano, na festa, na celebração de Yom Kippur, a nossa festa mais importante. Então o Eterno diz: não venha a qualquer momento a tenda do encontro, no lugar sagrado, além da cortina que dividia os dois pavimentos, o santo dos santos. Vamos agora a Bamidbar, Sefer Bamidbar, livro de Números, capítulo 7, versículo 39. Diz o seguinte, o texto sagrado: quando Moshe entrava na tenda do encontro, a mesma tenda referenciada aqui no início da nossa parashá, quando Moshe entrava na tenda do encontro a fim de falar com o Eterno, ele ouvia a voz que lhe falava de cima da cobertura da arca, sobre a arca do testemunho. Por entre os dois querubim, ele falava com ele. Então, mesmo Moshe Rabbeinu, ele não ousava entrar no Santo dos Santos. Ele ficava próximo da cortina e ele sabia que ali, no meio da cortina, estava o Aron Habrit, a arca da aliança. E no meio dos dois querubim que estavam... Deixa eu fazer os dois querubim. Os dois querubim estavam dessa forma. Suas asas, certo? Suas asas e as suas duas cabeças curvadas, um frente ao outro. Então, no meio dos dois querubim curvados, um frente ao outro, em reverência à majestade divina, dali surgia o Kol, a voz do Eterno. E Moshe ouvia dali, como se aquele espaço entre os dois querubim fosse uma espécie de telefone. Era o meio de comunicação, era o instrumento de comunicação de onde surgia a voz do Eterno, emitia a voz do Eterno, e Moshe Rabbeinu ouvia a voz do Eterno. Ali era um instrumento de conexão. Então, nem mesmo Moshe Rabbeinu ousava passar da cortina. Então, Moshe se contentava até os seus limites. Moshe Rabbeinu, um dos homens mais elevados da história do nosso povo. Vamos agora para 2 Crônicas, Divrei Hayamim Beit, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14. De tal forma que, por causa da nuvem, por causa da Shekhinah, a presença divina, os Kohanim, os sacerdotes, não podiam ficar de pé. Eles não podiam ficar de pé. A glória era muita, o medo era grandioso, era terrificante, era algo extraordinário, algo incompreensível. Mesmo assim, Nadav e Abihu se levantaram para observar tamanha elevação, tamanha aparição da glória de Hashem.
Então diz aqui em Divrei Hayamim Beit, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14, de tal forma, ou seja, era algo tão estrondoroso, por causa, ou seja, por meio, motivo daquilo tudo, era a nuvem, era a Shekinah, a presença divina. Os Kohanim não podiam ficar de pé para fazer os serviços, não conseguiam completar a Avodah, pois a glória, Hod, a Kavod de Hashem encheu a casa do Eterno. O Beit HaElohim, a casa de Deus, ficou preenchida pela sua presença, pela sua glória. Algo maravilhoso, mas num nível notável, um nível extraordinário, insuportável. Mesmo assim, o comportamento de Nadav e Abihu fugia ao padrão. Por causa do seu anseio de sempre estar de uma forma extremamente elevada, Nadav e Abihu morreram, foram mortos pelo próprio Eterno, diretamente. Capítulo 7, versículo 2, do mesmo livro, capítulo 7 de Divrei Hayamim Beit, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 2, diz o seguinte: de forma que os Kohanim não podiam entrar na casa do Eterno, porque a glória do Eterno encheu a casa do Eterno. Todo o povo de Israel viu, ou seja, era algo que era contemplado por todos. Viu quando o fogo desceu e a glória do Eterno estava sobre a casa. Eles se prostraram com o rosto em terra no solo e, prostrando-se, deram graças ao Eterno, começaram a dizer diversas brachot ao Eterno, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então esse termo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, ao mesmo tempo que de fato estava fazendo referência a algo concreto, a algo real, que o Eterno, de fato, a sua misericórdia, a sua res dura para sempre, era uma forma de dizer: Eterno, a tua graça e a tua misericórdia dura para sempre, ou seja, Eterno, tem misericórdia de nós, nós estamos observando em massa a tua glória, mas por favor, não nos extermine com esse fogo, com essa chama. Então toda vez que uma elevação é colocada diante do Eterno, o fogo do Eterno desce no mesmo momento. Primeiro a pessoa sente dentro de si um verdadeiro e legítimo sentimento, um desejo de estar na presença do Eterno. E a pessoa vai oferecer, dentro dos padrões, a sua elevação, o seu korban, a sua oferta. No mesmo momento, o padrão segue-se da parte do Eterno. O padrão do Eterno é fazer surgir diante de nós uma chama, um fogo. Esse é o padrão do Eterno. Para que serve esse fogo? Esse fogo do Eterno é para testar a nossa elevação. Esse fogo do Eterno é o critério para saber, não o Eterno que sabe de todas as coisas, para nós sabermos se a nossa oferta é de fato sincera, se ela provém de fato da kavaná, do nosso desejo legítimo de obedecer. Então esse fogo vem para que nós possamos saber se a nossa oferta está adequada segundo os padrões do Eterno, não pulando, não transpassando os critérios mais fundamentais da Torá. Baruch Hashem, estamos compreendendo até aqui? Maravilha. Então, meus amigos, esse fogo surgiu lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 2. E o povo ficou terrificado, com medo, e recitando aquele Tehillim, dizendo: porque a misericórdia, a tua misericórdia, Eterno, dura para sempre. Tu és bom. Se recorde que tu és bom, Eterno. Não deixe que isso venha, ao mesmo episódio que aconteceu com Nadav e Abihu, venha ocorrer conosco. Não é a nossa situação. Então, toda vez que o fogo do Eterno aparecia, o povo lembrava imediatamente de Nadav e Abihu, daquele episódio dúbio, triste e elevado ao mesmo tempo. Nessa ocasião específica, os irmãos buscaram observar a glória do Eterno, ainda que com boa intenção, aproveitando o ensejo de estarem relativamente próximos de Moshe, se comparado aos demais do povo. Então, Nadav e Abihu sempre foram privilegiados, estavam próximos de Moshe Rabbeinu, buscando uma oportunidade de se aprofundarem na presença do Eterno de uma forma privilegiada, além dos demais, além do povo, que não tinha esse mesmo privilégio, até porque, para que você fosse um Levi, para que você fosse um Kohen, você tinha que ser da tribo de Levi. As demais tribos não tinham esse mesmo privilégio. O Midrash diz o seguinte: a literatura que explica as profundidades da Escritura Sagrada através de parábola nos explica o seguinte: Rav Abba disse: é bom que Moshe oculte o seu rosto
O Eterno, bendito seja Ele, disse, abre aspas, eu queria me revelar a você, Moshe, e você me honrou cobrindo o seu rosto. Você desfrutará da Shekhinah. Isso está em Midrash Shemot Rabbah, capítulo 3, verso 1. Então, Rav Abba disse que o Eterno se dirigiu a Moshe e disse, eu queria revelar para você, Moshe, a minha Shekhinah, meu Hod, a minha Kavod, a minha presença, a minha glória, o meu peso. E sabe o que você fez, Moshe? Você cobriu o seu rosto. Quando o seu rosto ficou extremamente iluminado, irradiando, Karen significa irradiação, raios de luz. O que Moshe fez? Ao invés dele se vangloriar daquele momento, ou tentar capturar aquele momento, abraçar aquele momento para se aprofundar ainda mais na presença do Eterno, ele notava, ele assumia a sua limitação, ele cobria o seu rosto. E está em Sefer Yeshayahu, em Isaías, o texto que diz, que nos informa, que os querubim, seres extraordinários, de uma aproximação com o Eterno extraordinária, eles possuem 6 asas. Com 2 asas, eles cobrem os seus rostos, quando eles percebem a Shekhinah, a presença divina. Com os seus pés, 2 asas cobrem os pés, porque aonde a presença do Eterno está, é o momento de cobrir os pés. E com 2 asas eles batem para que eles não venham tocar o chão onde está a presença do Eterno tocando. Então a reverência dos querubim é extrema. Mas Nadav e Abihu levantavam seus olhos para sempre irem além de suas limitações. Um desejo legítimo, porém da forma errada, fora dos padrões. Quanto mais proximidade, mais respeito. Quanto mais você se aproxima da sua esposa, quanto mais a esposa se aproxima do seu marido, mais respeito deve haver entre os dois. Quanto mais amigos, homens ou mulheres, se aproximam um do outro, mais respeito deve existir entre ambos. Quanto mais uma amiga se aproxima de outra amiga, mais respeito elas devem estabelecer entre os outros. Nunca se deve achar que tempo de amizade é pretexto para palavras sujas, para conversas sujas, para declarações inadequadas. Quanto mais proximidade, mais respeito. Vamos agora, no mesmo contexto que narra essa história dúbia, que é ao mesmo tempo triste, ao mesmo tempo elevada, que está na Parashá Shemini, na Parashá passada, na Parashá retrasada, a Torá nos detalha que a palavra zivá, comando, vamos agora triplicar a nossa atenção. Tripliquem agora a atenção de vocês. Observem, ouçam. A Torá nos detalha que a palavra zivá, que significa comando, aparece ao longo do capítulo de toda essa história de Nadav e Abihu 5 vezes. Em Vaikra, Levítico, capítulo 9, versículo 5, capítulo 6, capítulo 9, versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 10 e versículo 21. E a palavra korban, que significa oferta ou abordagem, tem significado dúbio. Essa palavra korban, oferta, abordagem, aparece 8 vezes em todo o texto de Nadav e Abihu. Ao longo do capítulo, Levítico, capítulo 9, versículo 2, versículo 5, versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 15, versículo 16 e versículo 17. Ok? Demonstrando que Nadav e Abihu não souberam lidar com a relação dessas duas palavras, desses dois conceitos. Essas duas palavras, zivá e korban, não estavam claros ou não foram observadas da forma correta, como comprova o fato. Nadav e Abihu não contemplaram, ignoraram a relação dessas duas palavras, zivá e korban, comando e abordagem. O Eterno comandou, a ordem foi dada, mas existiam as regras de abordagem. Existia a mitzvah, o mandamento, e como fazer. O Leshem, uma das maiores literaturas cabalistas da atualidade, escrita por Rav Shlomo Eliashiv
avô do famoso Posek Rav Shalom Yosef Eliashiv, explica que Nadav e Abihu eram grandes devotos, estavam tentando trazer o perdão. Então, por que Nadav e Abihu se aproximaram da tenda do encontro para apresentarem seu incenso naquele episódio fatídico? Qual era a intenção deles? Trazer perdão. Poxa, mas eles estavam tentando trazer perdão ao povo. Isso é errado? É errado alguém trazer perdão da parte do Eterno para o povo? E qual era esse objetivo? Era perdão de quê? Eles estavam tentando trazer perdão pelo pecado de Adão, segundo a interpretação de que Adão e Havá, quando eles provaram do fruto do conhecimento do bem e do mal, esse fruto, segundo muitos sábios do Talmud, esse fruto não era outro senão a uva. Existem algumas midrashim, algumas parábolas que dizem que o fruto era de fato uma maçã. Outros dizem que era uma figueira. Mas existem muitos rabinos que salientam que de fato o etz do conhecimento do bem e do mal era uma videira. E por quê? Por causa dos efeitos psicotrópicos de uma videira. Porque o nível de sacarose numa uva, num bago de uva, é elevado. É possível que uma pessoa com muita sensibilidade ou com uma determinada sensibilidade à fermentação possa se sentir um pouco mais dócil, um pouco mais anestesiada por causa de uma fermentação em um bago de uva ou em vários. Porque os processos que fazem ocorrer uma fermentação está nas bactérias. É um processo de bactérias. É um processo químico onde as bactérias se desenvolvem de tal forma que gera a fermentação. No caso da sacarose, no caso da glicose, isso pode causar uma sensação de tontura. Então, pessoas, por exemplo, diabéticos, por causa de seus problemas em relação à glicose, baixo e alto níveis de glicose, é possível que essas pessoas entrem num estado psicotrópico natural. Elas podem se encontrar extremamente dopadas, extremamente alienadas da realidade. Já existiram diversas mortes, inclusive, acidentes domésticos graves, por causa de problemas de níveis de glicose. O que é a glicose? É relativo ao açúcar, ao nível de açúcar no corpo humano, extremamente importante, é a energia. E quando ocorre um problema de nível de glicose, o diabético ele sofre e tem sensibilidade em relação a isso. Existem casos a pessoa está dirigindo, entrar em colapso, em surto psicótico por causa de um efeito de glicose. E elas acabam batendo em outros carros, ou até acidentes de carro, acidentes de percurso, não só dirigindo, por causa de glicose. Existem também os casos de uma pessoa provar frutos, provarem uvas e se sentirem anestesiados, quase que embriagados, por causa de uma fermentação na uva. Devido a esse problema, a Torá proíbe que os que estão fazendo o voto de Nazir, o voto nazireu, de provarem até mesmo uvas passas. Não é nem a uva, mas a uva passas, aquela enrugada, para não correrem o risco de se sentirem anestesiados ou fora da realidade numa menor porcentagem que seja de desorientação. Então todo o texto da Torá, todo o texto do Tanar Sagrado nos evoca a condição de pessoas extremamente conscientes em todos os nossos níveis de consciência, ou seja, em todos os nossos níveis de alma. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah. Em todos os nossos níveis de alma, em todos os nossos níveis de consciência, nunca, jamais dopados. Nunca, jamais fora da nossa razão. Eles estavam querendo fazer um tikkun olam, uma retificação do hatat, do desvio da Torá, de Adão e Havá, de Adão e Eva. Vocês vão entender exatamente o que a Parashá de hoje tem a nos revelar, segundo o texto sagrado, não segundo a mim, que não interessa, nem eu mesmo me interesso por aquilo que eu penso ou deixo de pensar. Vamos nos ater àquilo que o Eterno tem para nos trazer no texto sagrado. Baruch Hashem, vamos lá. Os rabinos nos ensinam que a ocasião da oferta de Nadav e Abihu
Nesse dia, era o 8º dia da celebração da inauguração do Mishkan. O texto da Torá é claro que esse dia era o 8º dia de celebração da inauguração do Mishkan, do tabernáculo sagrado. Eles estavam no 8º dia. Nós sabemos que as letras hebraicas não possuem numerais. Então, cada letra hebraica possui seu próprio valor numérico. Então, a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph, representa o valor numérico 1. A segunda letra do hebraico, o Beit, tem o seu valor numérico 2. E assim sucessivamente. Nós possuímos, por exemplo, 6 dias, e o 7º dia o Eterno nomeou Shabbat, contemplação. O número 8 representa a eternidade. Por isso, no 8º dia, se faz o Brit Milá, aliança de palavra que é denominado vulgarmente como circuncisão. Porque o 8 representa a eternidade, ou seja, essa Brit Milá, essa aliança de palavra, ela é eterna, ela é perpétua, ela dura para sempre. O povo estava pronto para apresentar a oferta da cabra, ok? Não do bezerro, mas da cabra, de um cordeiro, para trazer perdão do Hatat. Sabe de quem? Segundo os nossos sábios de abençoada memória, esse texto eu extraí do site aish.com, um site ultra-ortodoxo. Os nossos sábios dizem o seguinte, que o objetivo do povo, por causa desse detalhe que a oferta era de cabra, a oferta de cabra era para trazer o perdão, sabe de quem? Retificação sobre quem? A venda de Yosef, José, filho de Jacó, que foi vendido ao Egito. E por que a cabra? Porque eles mataram uma cabra, um cordeiro, e sujaram suas vestes de sangue, para dizer que as vestes de Yosef estavam testificando que Yosef foi alvejado por um animal selvagem. Então, Nadav e Abiú ofereceram um Esh Zará, um fogo estranho, um fogo hostil. Mas como poderiam 2 grandes Kohanim, filhos do Kohen Hagadol, do sumo sacerdote, Aharon, errarem drasticamente em sua oferta de elevação? Olha, William, você disse, a Torá disse, está claro, Nadav e Abiú sempre buscaram oportunidades de estarem cada vez mais próximos do Eterno, de se elevarem de uma forma extraordinária na presença do Eterno. Isso fazia até mesmo que eles tentassem burlar alguns procedimentos. Os nossos sábios chegam a dizer que, certa vez, Nadav e Abiú ensinaram um ponto da halachá diante de Moshe Rabbeinu. E isso é errado. Quando você tem o seu rabino diante de você, quando nós temos o nosso rabino diante de nós, é errado passar à frente do rabino e ensinar um ponto da Torá diante do rabino se o rabino não deu autorização. Eles garoteavam. Então, como é que eles, tendo tanto conhecimento, testemunhando de uma forma tão privilegiada, majestade divina, eles erraram com o incenso? O texto diz que eles ofereceram incenso. E esse incenso, o fogo surgiu para testar o incenso, para que eles observassem se a sua oferta, seu incenso, estava adequado ou não. Por que o incenso de Nadav e Abiú foram chamados especificamente de Esh Zará? Fogo estranho, fogo hostil. Por quê? Por que o Eterno nomeou dessa forma? Levítico, capítulo 10, versículo 9 em diante. Nós vamos agora multiplicar 5 vezes a nossa atenção. O Eterno diz, literalmente no texto sagrado em hebraico, Yain veshecher altist. Disse o Eterno através de Moshe Rabbeinu. E o que isso quer dizer no nível literal? Yain, ou seja, vinho fermentado. O suco de uva fermentado, que possui vários níveis de fermentação. No primeiro estágio, ele é o suco de uva. Depois nós temos o yain. No primeiro nível de fermentação, ele é chamado de vinho novo. E depois nós temos os vinhos velhos, com alto poder, com alto teor alcoólico. Shechar, bebida forte. Ou seja, cerveja, que era muito comum no Mitzrayim, no Egito, que eles já vivenciaram antes, enquanto estavam cativos, escravos no Egito. Não fiquem tiste, não sejam, não fiquem, verbo estar e ser, não sejam bêbados, não sejam dopados, diz o texto da Torá.
Não sejam bêbados, não sejam drogados, não sejam alcoólatras. E agora vocês vão compreender exatamente os motivos pelos quais o Eterno chamou a elevação, o incenso, o sacrifício, a oferta de Nadav e Abihu de Eshzará. Fogo estranho, fogo hostil. Justamente após eles terem morrido, o Eterno diz: não façam, não planteiem, não desgrenhem as suas barbas, não cortem as suas vestes por causa de Nadav e Abihu. Nem você, nem seus filhos, quando entrarem na tenda do encontro, na minha presença, para que não morram. Então, por que Nadav e Abihu morreram? Porque a oferta de Nadav e Abihu foi considerada um Eshzará. Porque aquela fumaça, aquele incenso, trouxe um cheiro estranho, um odor estranho, hostil na presença do Eterno. Porque eles estavam dopados. Porque eles estavam ébrios. Porque eles estavam drogados. E sabe quem oferece ofertas? Sabe quem se apresentam às suas respectivas divindades de forma embriagada, dopada ou drogada? Os Goim. Assim como no Mitzrayim, no Egito, em outras nações da terra, é comum notar que nos seus serviços, nos seus cultos, eles idolatram, eles elevam as suas rezas, os seus serviços, de forma dopada, drogada, com psicotropia, porque eles acham que através de uma mente desprendida da razão, desprendida do senso comum, desprendido dos padrões comuns de comportamentos, racionais de comportamento, eles podem se aproximar daquilo que eles chamam deuses, daquilo que eles colocam diante de si como deuses. Nadav e Abihu praticaram Avodah Zará. Chas v'chalelá, que o Eterno não nos permita. Nem você, ou seja, não é algo só para Aaron, mas para todo o povo de Israel. Nem você, nem seus filhos. É possível, em algum momento das nossas vidas, das nossas frágeis vidas, da nossa frágil existência, é possível que nós venhamos a nos desprender do olhar do Eterno, da presença do Eterno? O Terrilim, no Salmo, diz que ainda que ele se escondesse debaixo do chão, que ainda que ele fizesse sua cama no local ocultado aos olhos humanos, ainda assim os olhos do Eterno estariam com ele, estariam lhe observando em todos os momentos. É impossível que nós não estejamos na presença do Eterno. Ainda que nós estejamos no erro da presença do Eterno, nós não estaremos fora, no sentido de que nós estaremos sempre diante dos olhos do Eterno. O texto de Terrilim também diz: eis que não descuida nem dorme o guardião de Israel. O Eterno está sempre nos observando, um olho fixo em todos nós, em todas as nossas vidas, observando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa vivência, o nosso comportamento diário. Ainda que nós venhamos a nos distrair por muito ou pouco tempo, o Eterno jamais se distrai. Está sempre observando as nossas intenções, nossos desejos, nossos comportamentos o tempo inteiro. Os nossos erros, nossas falhas, nossas virtudes, o tempo inteiro. Então o Eterno diz: na minha presença eu não quero ver ninguém dopado, ninguém drogado, ninguém fora de sua razão. Não importa para mim se você é filho de sacerdote, se você é Kohanim, se você é um Kohen Hagadol, se você tem grandes conhecimentos da Torá, pouco conhecimento da Torá. Se você se manter drogado na minha presença, se você se manter dopado na minha presença, fora de consciência, voluntariamente, não por causa de um efeito colateral devido a uma doença como diabetes, não porque você tem sensibilidade a certos tipos de alimentação e você fica dopado, não por isso, mas se voluntariamente você entra em contato com drogas, com psicotropia, seja ela por bebida, seja ela por fumo, seja ela por gases, seja elas injetáveis, por qualquer tipo de via, você será fulminado da minha presença. Este será um regulamento permanente por todas as suas gerações, todo o povo de Israel, por todas as suas gerações, para que façam distinção. Qual é o objetivo maior? Para que façam distinção entre o sagrado e o comum, para que façam distinção entre o Kodesh, o santo, e o Hol, comum, vulgar. Aquilo que é comum e vulgar é Hol em hebraico, com a letra Het e não com a letra Raf. O Tamé, o impuro, e o Tahor, puro, se nós estamos drogados, dopados, bêbados, anestesiados,
É impossível servirmos ao Eterno longe da nossa razão, longe do nosso senso, dos nossos padrões morais. Por um minuto, por um segundo que seja de falta de razão, os nossos sábios ensinam, o Talmud ensina. Uma pessoa que se irrita facilmente, essa pessoa é considerada uma feiticeira. Está escrito no Ketuvim Netzarim: ireis, mas não pequeis. Fiquem irados, no sentido de indignados. Se algo é correto ser indignado, devemos nos indignar. Mas sem perder a cabeça, sem perder a razão, sem falar besteira. Segundo Rashid, abençoada a memória, Nadav e Abihu morreram por causa do yayin, do vinho novo, que eles beberam, como registra Levítico capítulo 10, versículo 9. De acordo com o Midrash, segunda evidência, está o seguinte, abre aspas, mas quando Aaron recebeu a ordem, nem você, nem seus filhos, nem de seus descendentes não poderão beber vinho novo, ou seja, tudo aquilo que tiver teor alcoólico, por mínimo que seja, yayin, para que não morram. Versículo 9. Nós descobrimos que eles só morreram por causa do yayin. Isso está no Midrash Vaikra Rabbah, capítulo 12, versículo 1. Vamos agora à terceira evidência. Também no Midrash está escrito sobre a passagem trágica de Noah, igualmente por meio de psicotropia. Noah também estava envolvido com psicotropia e por isso houve a tragédia em que Noah sofreu coito pelo seu próprio filho. Ham coitou o seu pai. Só existe tragédia quando a pessoa está dopada, seja por bebida, por fumo, por gases, por injetáveis. Psicotropia é proibido na Torá. Também no Midrash está escrito sobre a passagem trágica de Noah. Bebendo um copo, o homem torna-se um cordeiro. Bebendo um copo, o homem torna-se um cordeiro. No segundo, sente-se forte como um leão. Após o terceiro, deita-se e rola como um porco. Continuando a beber no quarto, não tarda a praticar insanidade e macaquices como um símil, como um macaco. Isso está em Midrash Tanhumá sobre Noah, capítulo 13, verso 4. O Rav Ismael também diz o seguinte: eles morreram porque foram intoxicados pelo yayin, psicotropia. Foram intoxicados, dopados, estavam aditivados. Então, Rav Ismael fala sobre isso, sobre uma declaração de Rashi para Vaikra, capítulo 10, versículo 2. Quinta evidência, segundo Gur Aryeh, diz o seguinte, Levítico capítulo 10, versículo 2 é o seguinte, abre aspas, e porque eles beberam vinho, yayin, vinho novo, eles foram mortos. Então, segundo a Torá, alcoolismo, dentre outros psicotrópicos, são proibidos? Sim. E vou dizer mais. Toda e qualquer psicotropia, maconha, cocaína, chamadas drogas leves ou pesadas ou mais ou menos, são consideradas feitiçaria pela Torá. E qualquer remédio, inclusive comprimidos que são tomados sem prescrição médica, podem trazer efeitos colaterais negativos na vida de uma pessoa. A versão direta do hebraico para o grego koiné, conhecida como Septuaginta ou LXX, e esse trecho, todas as palavras que remetem ao uso de substâncias tóxicas que tem por objetivo psicotropia, qualquer prática de psicotropia é feitiçaria. A Septuaginta, a LXX, que é 70, em algarismo romano, traduz para o grego as palavras relativo à feitiçaria por meio de vegetais, gases, bebidas, fumos, dentre outros, como farmaqueia. A expressão é farmaqueia. Especificamente sobre os usos dos psicotrópicos, farmaqueia traduz a palavra, aí sim em hebraico, latim, significa feitiçaria. Psicotropia é feitiçaria, seja em grego, seja em hebraico. Dicionário da editora Sefer. Vamos lá? Página 144 da editora Sefer. Está escrito: Lat, lamed, tet. Magia, silêncio, ou seja, oculto. Ocultismo é feitiçaria. Psicotropia, lat, é magia, feitiçaria. Tem certeza, Ulisses? Você tem uma segunda referência? Tenho. Eu vou mostrar para você aqui. Editora Sinodal e Vozes. Página 110 do dicionário hebraico e aramaico. Lat. Encantamento. Secreto. Em segredo. Secretamente, furtivamente, às escondidas.
ciências ocultas, feitiçaria, ocultismo, magia. Claro, mais do que isso, impossível. Eles apresentaram um incenso estranho, hostil, como um feiticeiro. O Eterno botou o seu leste diante deles. Quando o Eterno olhou, o Eterno falou: o que é isso aí? Vocês estão drogados? Vocês estão dopados? Aquela velha e suposta ideia nefasta, suja, de achar que quando você se droga, a sua mente expande. Muito pelo contrário, você só perde a razão, você só perde o senso de Torá, você só perde o domínio próprio. Feitiçaria, termo presente em Shemot, Êxodo capítulo 7, versículo 11. Abra Êxodo capítulo 7, versículo 11. Lá vai estar latim. Só você conferir em hebraico, latim, feitiçaria através de psicotropia. Êxodo capítulo 7, versículo 22. Latim, vai estar o verbo lá, latim, a palavra latim, psicotropia, drogas, uso de drogas. Êxodo capítulo 8, versículo 18. Drogas, magia, feitiçaria, ocultismo, ciências ocultas. E em Jeremias capítulo 27, versículo 9, vai estar lá magia, feitiçaria. Keshafim, kashof, feitiçaria por psicotropia. Também está em Isaías capítulo 47, versículo 9. Esse é o costume idólatra das nações. O Eterno nos disse em Levítico capítulo 20, versículo 23. Não vivam pelos regulamentos da nação que expulso diante de vocês, pois eles fizeram todas essas coisas que eu detesto. Detesto, o Eterno sente asco, o Eterno sente nojo. Deuteronômio capítulo 12, versículo 30. Tomem cuidado, depois de elas terem sido destruídas à sua vista, para que não sejam enganados ao segui-las. Não inquiram pelos deuses delas, perguntando como essas nações sirvam seus deuses. Farei o mesmo. Ou seja, o Eterno aniquilou as nações. O Eterno fará conosco se nós procedermos iguais a eles. Como eles procediam? Se drogando, usando substâncias tóxicas, aditivos. Isso está também em 2 Reis capítulo 17, versículo 8, em Jeremias capítulo 10, versículo 2, só você conferir. Então o Yain deriva da uva. Então existem diversos tratamentos para você lidar com a uva, por causa do risco que ela pode trazer. Dela tem uma grande capacidade de fermentação. Se você quer entender sobre fermentação, por que uma bebida pode se tornar alcoólica, estude Louis Pasteur. Louis Pasteur é o maior nome sobre fermentação no campo da química. O nosso povo já lidava com essas situações científicas. Vejam só que maravilhoso. Existem 3 vocábulos para os derivados do Einav. A palavra Yain surge 140 vezes. Tirosh, que é a segunda expressão, 38. Tirosh é o mosto, é o suco da uva, é o suprassumo da uva. É o que nós tomamos. 38 vezes. Shechar, ok? Bebida forte. Pode ser cerveja e outras bebidas. 23 vezes surge esse termo de Shechar. O Yain, que existe uma medida de 86 ml que Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, colocou como fundamento na Halakha. Então, se você vai beber um vinho novo, por causa do período do vinho novo, você não tem sensibilidade, então você pode tomar 86 ml no máximo, ok? Nas medidas científicas, a medida ainda é menor. Se você for ver as medidas científicas de lei do Brasil sobre tolerância de álcool, de alcoolismo, você pega aquele bafômetro, tem que ter uma medida ali, senão você é levado preso além de multa, por causa de um alto teor alcoólico, que é a psicotropia líquida. E aí, na maioria das passagens hebraicas, é tido como uma bebida perigosa, com diversas fases, né? Usada tanto para a saúde, como vinagre, né? Para os alimentos. Vinho também, vinho novo ou velho é usado na comida. É usado também como medicinal para feridas, para machucados, como o etanol, que é um dos processos de fermentação do vinho. É o etanol, da sacarose da uva, é transformado em etanol ou álcool. Ou para alimentação, como ingredientes para as refeições. Isso está em Deuteronômio capítulo 14, versículo 24 ao 26. O comentário no Chumash Gutnick diz o seguinte. Muitas pessoas dizem o seguinte: Will, mas como é que fica Deuteronômio capítulo 14, versículo 24 ao 26? E aí, como é que fica essa situação? Diz lá que você deve oferecer vinho.
diante do Eterno, mas era para comida. O texto diz o seguinte, capítulo 14, versículo 24 a 26. Esse dinheiro é usado para comprar frutos. Estes não podem ser trocados de volta por dinheiro enquanto a pessoa estiver diante de Jerusalém e Jerusalém. Assim, os próprios frutos devem ser levados para Jerusalém e Jerusalém e comidos. É para comida, é ingrediente para comida. E comidos ali. Esse é o caso no qual nós tratamos os frutos comprados com dinheiro pelo segundo dízimo com mais rigor, uma vez que eles não podem ser trocados do que o próprio segundo dízimo, que pode ser trocado. Lei segundo dízimo, capítulo 7, versículo 1 e 2. Todo o trecho do trecho de 24 é sobre comida e não sobre bebida. Está aqui, ó. Se a viagem for longa para você, porque o lugar de Deus, seu Deus, escolherá para fazer repousar o seu nome, é muito longe e Deus abençoou você, que você não consegue carregá-la, então você a trocará por dinheiro. Prenderá o dinheiro em sua mão e irá para o lugar que Deus, seu Deus, escolherá. Aí sim, você usará o dinheiro para comprar o que sua alma desejar. Gado, carneiros, vinho, ok? Yain, ou cerveja, shikar, qualquer bebida alcoólica, ou qualquer coisa que sua alma desejar. E você comerá ali, não é beber. E você comerá ali diante de Deus, seu Deus. E você se regozijará tanto você quanto o seu lar. Então é para comer. Todo o trecho de Deuteronômio capítulo 14, versículo 24 é para comer e não para beber. É para usar as bebidas, cerveja, para ingredientes de comida. Se fazem muitos bolos, comidas com ingredientes de bebidas alcoólicas. É para comida e não para bebida. Ok? Vamos finalizar aqui. Existem muitos trechos que eu gostaria de abordar, mas acredito que agora vocês aprenderam. Todos nós aprendemos. Nadav e Abihu morreram por causa de psicotropia. Psicotropia é proibido na Torá. É considerado feitiçaria, ok? Que o Eterno abençoe a vida de todos. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.